paz do Senhor, amados. Santo é o Senhor. Aleluia. Para nossa oração, eu vou ler em nome de Jesus o que está registrado também num salmo de Davi, Salmo 32. A bem-aventurança de quem recebe o perdão. Em respeito à palavra, fiquemos ainda um pouco em pé. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Vamos orar, queridos. Grande, poderoso, eterno, soberano Deus, Criador de todas as coisas, e não somente Criador, mas mantenedor de todas as coisas. A Ti, Senhor, juntamente com o grupo de louvor, nós adoramos o Teu nome, nós engrandecemos o Teu nome, nós falamos das nossas necessidades, ó Deus, em Te adorar, em Te reverenciar, ó Deus, porque Tu és verdadeiramente grande, poderoso, luz não somente nossa, mas luz do mundo. Tu és Jesus, o nosso Salvador. Por isso nós Te adoramos. Pai, Tu és o nosso Criador, por isso Te adoramos. Espírito Santo, Tu és aquele que está com a igreja, que cuida da noiva, por isso Te adoramos. Aleluia. Santo, santo, santo é o nome do nosso Deus. Querido Pai, Espírito Santo, esteja conosco, permaneça neste lugar. Unge os meus lábios, a minha mente, unge os ouvidos do Teu povo, para que a Tua palavra encontre lugar santo, para ser guardada, lembrada e praticada. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém, amém. Podem assentar-se, queridos. É com muita alegria que nós estamos aqui para mais uma vez falarmos dessa palavra gloriosa, dessa palavra bendita, que é a palavra do nosso Deus. Foi-me pedido para que falasse a respeito de um coração puro diante de Deus, e foi-me dado o texto de Salmo 51, e o Salmo 51 ele está relacionado com o Salmo 32, que também é um salmo de Davi e fala da mesma experiência, né, da mesma situação vivida pelo rei Davi, quando ele comete, né, um assassinato depois de ter cometido um adultério. O profeta Natan se aproxima dele, conta uma história. O rei fica indignado e manda que aquela pessoa que cometeu aqueles atos abomináveis fosse severamente repreendida. Mal sabia ele que o Senhor já havia revelado a Natan que o autor daqueles pecados era o próprio rei Davi. Alguns autores, alguns estudiosos dizem que
Davi tinha uma tendência à depressão. Por isso que alguns salmos que ele deixou para nós são salmos que falam das coisas da alma. E aqui ele se derrama diante do Senhor, tanto no Salmo 32 como no Salmo 51. E aí, irmãos, nós vamos falar dentro disso tudo, de um coração puro, nós vamos tratar de algo que é muito delicado para o ser humano. É uma palavrinha pequena, muito delicada, que fala a respeito de como nós lidamos com a questão do perdão. Como que eu e você tratamos com a questão do perdão. É fácil pedir perdão? Sim ou não? Nem para Deus, né? Olha o que Davi diz. Enquanto ele escondia, ou seja, ele ficou tempo, tipo, eu sei que você sabe, tá tudo certo, eu vou ficar aqui na minha, quem sabe o Senhor dá uma esquecidinha, né? É duro, irmãos, pedir perdão, né? Mas às vezes é duro aceitar o perdão também, né? E a gente vai tentar lidar um pouquinho com isso. E como a gente lida com a questão, né? Porque só existe perdão, só existe necessidade de perdão, porque existe algo que nós fazemos ou alguém faz contra nós antes, que é uma coisinha chamada pecado, né? Se não houvesse pecado, não haveria necessidade de perdão, né? Então a gente vai tentar minimamente transmitir isso. E, irmãos, de antemão, eu não sou dona da verdade, mas a palavra tá? Então qualquer questão, vão à gerência, tá? Converse com a gerência, né? O autor da palavra, tá? Eu só vou falar o que está aqui, né? E como é delicado, eu não estou de forma nenhuma me direcionando a alguém em específico, tá? Todo mundo concorda que Deus está no controle de todas as coisas? Amém? Posso ouvir um amém mais alto? Amém. Glória a Deus! Então, se Deus está no controle, havia a necessidade de nós falarmos sobre isso hoje. Amém? E quem está aqui precisa ouvir. Quem não veio, não precisa. Pense assim. Não pense em quem não veio. Pense em você que está aqui. Ok? Questão do perdão, irmãos. A primeira necessidade para que nós lidemos bem com a questão do perdão, como eu disse, é necessário a gente reconhecer pecado, né? E é difícil, irmãos. É tão difícil. A gente está estudando uma lição, né? A origem. O que Adão fez quando Deus falou assim, pisou na bola, camarada? O que foi a primeira coisa que Adão fez? Acusou Mas ele não acusou a mulher, ele acusou Deus. Ele acusou Deus. Ele falou assim, foi você, Deus, que me deu essa carninha de pescoço. A gente estudou hoje aqui que foi Deus que é presente. Mas Adão falou que foi Deus que deu aquela mulher pecadora. É duro, irmãos, a gente reconhecer os nossos erros. A Eva enfiou o fruto na boca do Adão e fez ele mastigar e engolir? Tinha revólver na época, tinha faca, arma branca? Não tinha, irmãos, ele comeu porque quis. Então vamos começar por aí, cada um assuma as suas dificuldades e os seus pecados. Dentro de um relacionamento de casamento, 2 bicudos não se beija, e se um não quer, 2 não briga. Então assim, nunca coloque a culpa no outro. Você, eu, sempre temos culpa nas situações que nos sucedem. Começamos por aí, reconhecer pecado.
pecado. E aí, Salmo 51, olha só o que Davi fala. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Irmãos, eu conheço, ou eu reconheço, eu sei. E quando a gente, irmãos, peca, a gente não tem muitas vezes nem a coragem de orar. Muitas vezes a gente não tem coragem de pedir perdão a Deus por aquilo que nós fizemos. Calma, que tem solução. Calma, tem solução. Mas a primeira coisa, você tem que admitir, e não é para os outros, amados, é para você mesmo. E às vezes isso dói mais. Porque se eu pecar contra alguém e chegar para ele e dizer assim, me desculpa aí, hein, perdoa. Não é tão difícil não, irmãos. Mas você reconhecer para você, Ângela, você, olha, que papelão. Que coisa mais horrível que você cometeu. Porque a gente se acha muito bom, viu, irmãos? Deus, no finalzinho da criação, ele diz assim, viu Deus que tudo era muito bom. E daí a gente se põe nesse muito bom e a gente acaba achando que nós somos, né? E nós não somos tudo isso não, irmãos. Nós pecamos. Então nós temos que reconhecer. Nós temos que admitir para nós mesmos que nós pecamos. O segundo passo, e não adianta muita coisa só reconhecer, porque Davi, né, aqui no Salmo 51, ele realmente, olha, eu pequei. E só um detalhe, presta bem atenção no que está no verso 4. Se você tiver uma caneta, marca esse texto. Pequei contra ti somente. Todo pecado cometido, irmãos, em primeiro lugar, ele é cometido contra Deus. Todo o pecado é praticado, é cometido, primeiro contra Deus. Você não peca só contra o teu próximo, primeiro você peca contra Deus. Então, lembre-se disso. Toda vez que você cometer um pecado, você pede perdão para a pessoa, se foi contra uma pessoa, mas não me esqueça de pedir perdão a Deus. Porque Deus é o Criador da humanidade. Então, quando você peca contra uma criação de Deus, ou contra um filho de Deus, você está pecando contra Ele. Reconhecido o pecado, primeiro passo dado, dói, dá um certo desconforto, a gente não fica muito sossegado com isso, mas tem um passo que nós temos que dar, andar a segunda milha, e é confessar o pecado. Abra a tua boca. Confesse o teu pecado. Salmo 32, e a gente vai para lá e vem para cá um pouquinho, tá, irmãos?
Salmo 32, verso 5. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Dê nome ao teu pecado. Sabe aquela oração que você dá nome às coisas? Geralmente quando nós queremos algo de Deus, a gente, e lá, algum tempo atrás, na mocidade, eu vou colocar assim, tinha um pastor que dizia: quando você for pedir um namorado para Deus, você fala altura, você fala isso, você fala aquilo, você fala a profissão, você fala a cor dos olhos e tal. E a mulherada fazia um checklist bacana mesmo para Deus, né? Agora, na hora de confessar pecado, o que a gente faz? Ô Jesus, perdoa aí, perdoa eu. Você não dá nome. Irmão, abre a tua boca e confessa. Confessa, dá nome. Senhor, eu fiz tal coisa. Me perdoe, Senhor. Abra a sua boca, dê nome ao seu pecado. Nada de generalizar. Pecado tem nome. E pecado não é erro, É errar o alvo. Mas não é erro, é errar o alvo. E aí, só um parênteses, Está aqui Davi falando iniquidade, pecado, transgressão. Só para a gente ter mais ou menos assim, Pecado é errar o alvo. É uma palavra que vem do grego. Transgressão é violação da lei, irmãos. E tem gente da época dos anos 70, 80, que ser transgressor era chique no último, Transgredir as leis. Então, quando você transgride uma lei, você está cometendo uma transgressão. E iniquidade é pior ainda, irmãos. Que parece que a coisa vai crescendo, Pecado errou o alvo. Transgressão, só violei a lei. Mas iniquidade, irmão, é uma perversão. Está ligada à perversão, à mudança, a trocar as coisas. É uma perversão e ela pode ser sexual, ela pode ser moral e ela pode ser comportamental. E a iniquidade nos leva a gostar de errar o alvo. Mente cauterizada. Quando nós estamos no estágio, irmãos, da iniquidade, a gente começa a sentir um certo prazer pelo pecado. E lembra que eu falei que Davi ficou na moita? Pecou e ficou ali quietinho? Se ele não confessa, irmãos, ele ia para um estágio ainda pior, porque ele começou com um adultério, ele foi para um assassinato. O que será que Davi ia cometer depois? Então, aí vai um alerta para mim e para você. Não deixa o gosto pelo pecado crescer no teu coração. Um abismo chama? Então não deixa, irmãos. Por menor que você ache que seja o pecado, confesse. Reconheça e confesse e abandone. Não deixa a tua mente ser cauterizada e você começar a gostar de praticar o pecado. Amém? Glória a Deus. Provérbios, não precisa procurar. Provérbios 28, 13 diz assim: Deus revela todos os pecados que nós encobrimos e encobre todos os pecados que nós lhe revelamos. Olha que interessante. Por isso que eu falei que tinha jeito, irmãos. Se você reconhecer e se você revelar para o Senhor que você pecou, Ele vai encobrir esse pecado, amém? Glória a Deus, irmãos, glória a Deus. Deus sabe a nossa constituição. Ele sabe que nós somos pó. Ele sabe que nós somos frágeis, que nós somos limitados.
devido ao pecado. Então, quando nós abrimos a boca, quando nós confessamos ao Senhor o nosso pecado, Ele os lança no profundo do mar. Ele encobre, Ele diz, olha, está tudo certo, você confessou, está tudo certo. Salmo 32, verso 1 e 2, bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Querido, é o Senhor que tem que encobrir o teu pecado e o meu, não somos nós. Não faça isso. Não faça isso, não encubra. Sabe por quê, irmãos? Porque quando nós encobrimos o nosso pecado, isso tem consequências. Isso tem consequências. E aí assim, nós não podemos nos esquecer que Deus sabe de todas as coisas e Ele sabe a consequência do nosso não confessar pecados. E Ele não quer isso para a nossa vida. Deus não quer isso para a minha vida e nem para a tua vida. E Jesus Cristo, Ele é a fonte de todo o perdão. Então assim, João 1,9 diz, se é condicional, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar de todo o pecado. Então, irmãos, a gente aprendeu que só tem um pecado que não tem perdão, que é o pecado contra o Espírito Santo. Equívoco. Qualquer pecado não confessado não é perdoado. Faz a lista, irmão, e corre para pedir perdão de tudo que você já aprontou nessa vida. Porque se você não confessar, você não vai ser purificado. Eu não vou ser purificada. Jesus, não, a gente não leva Jesus, irmãos, na conversa, que nem a gente leva os nossos pais, né? Aprontava, aí chegava mais tarde em casa, se recolhia, né? Perto já da hora de dormir, o pai esquecia. Deus não esquece, queridinho. Queridinha, vai e pede perdão. Jesus está esperando. Ele quer purificar, Ele é a fonte de todo perdão, de toda purificação. Mas tu tem que abrir a tua boca e falar. Eu tenho que abrir a minha boca e falar. E assim, o Espírito Santo, irmãos, ele nos capacita a receber perdão de Cristo para a nossa vida. Ele nos capacita porque esse perdão é o que nos salva. Porque quem é pecador, se não confessa perdão, não vai ser salvo. Então, precisamos ir a Cristo, pedir perdão todos os dias, para que sejamos salvos. Amém? Mas o Espírito Santo também nos capacita, queridos, a recebermos esse perdão para nós mesmos e nos capacita para perdoarmos, para liberarmos perdão para os nossos familiares, para os nossos amigos e para nós mesmos. Eu já vivi uma situação, irmãos, que eu cometi algo tão terrivelmente abominável, que eu levei muito tempo para conseguir me perdoar. E eu só consegui me perdoar quando eu entendi que quando eu não recebo o perdão de Deus, o perdão de Cristo para a minha vida, eu estou menosprezando o sangue de Cristo. Porque a palavra diz que o sangue de Jesus, ele nos limpa de todo o pecado confessado.
E se eu não recebo o perdão de Cristo para mim, eu estou dizendo: Jesus, você não é o meu Salvador. Porque eu não consigo me perdoar. Como é, Senhor, que você vai me perdoar, Pai? Tem pessoas que passam a vida inteira, irmãos, com ressentimentos de si mesmas, porque não conseguem receber e aceitar o perdão de Cristo por erros que elas cometeram, por pecados que elas cometeram. Pense nisso também. E aí, assim, queridos, a falta de perdão gera algo chamado ressentimento. Prestem atenção agora, que pode, não estou afirmando que vai, mas pode produzir em você doenças. Pode gerar em você doenças. A falta de perdão. Então nós já deixamos o pecado de lado e agora nós estamos falando de perdão. E essas doenças, elas começam com depressão, e daí lembram que eu falei que Davi, alguns estudiosos dizem que ele tinha uma tendência à depressão. Por isso que Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque ele confessava mesmo, irmãos. Ele não tinha, né? Às vezes ele ficou ali meio, mas ele foi lá e confessou. Depressão, irmãos, alergias, infarto, hipertensão, dores as mais diversas. E a mais grave de todas as doenças, irmãos, que o ser humano pode ter, que leva-nos à morte, não física, mas à morte eterna, é o rompimento da comunhão. A falta de perdão causa o rompimento da comunhão entre eu e o meu Deus, entre você e o teu Deus. E causa também o rompimento da comunhão entre eu, comigo mesmo, e entre eu e os meus irmãos. Essa é a doença mais grave, irmãos, que a falta de perdão, ela pode ocasionar. Então, confesse, reconheça, confesse, peça perdão. E aí aqui vai um testemunho pessoal. Ano passado, a diaconisa Níria mandou uma mensagem para mim que eu vi só depois, e aí não pude compartilhar o que ela queria. Eu acho que vocês iam ter uma vigília, e ela conhece esse meu testemunho, e ela pediu para eu vir aqui. E aí semana passada eu disse: Deus está no controle, Níria. Ele sabe todas as coisas, e Ele sabe o dia que a igreja precisa ouvir o meu testemunho. E a respeito de como o Espírito Santo, de como Jesus, na verdade, me batizou no Espírito Santo. E vocês estão numa jornada a respeito do avivamento, do batismo no Espírito Santo, da comunhão com o Espírito Santo. E o meu testemunho, irmãos, não é muito interessante falar de alguém que não está mais entre nós, mas é a maneira que o Espírito Santo agiu na minha vida para que eu conseguisse perdoar o meu pai. Eu sou a última de 6 irmãos e eu tinha aproximadamente uns 9 anos quando eu soube de um adultério do meu pai. E as crianças, as coleguinhas, riam de mim, porque meu pai era conhecido no bairro, ele era o único alfaiate que tinha ali. E elas riam de mim porque elas diziam que o meu pai tinha outra família, outra mulher.
E aquilo foi me amargurando, foi trazendo um ressentimento muito grande para mim. E até os 18 anos, irmãos, eu nunca contei nada para ninguém, porque eu era a única da família que sabia. Mas aos 18 anos eu criei coragem, contei isso para minha irmã mais velha, e ela foi confrontar o meu pai. Portanto, o meu pai sabia que eu sabia. E ele teve que admitir. E isso gerou ainda mais revolta dentro de mim. Irmãos, eu sentia vontade de matar o meu pai. De tanto ressentimento, de tanto ódio que eu tinha dele, pelo que ele fez com a minha mãe. E pelo que ele fez conosco, seus 6 filhos. E eu lutava contra esse sentimento, irmãos. Eu lutava muito. E um dia, numa oração, eu confessei isso ao Espírito Santo, a Jesus. E eu falei: Espírito Santo, o negócio é o seguinte: eu não tenho capacidade, eu não tenho força, eu não tenho condições, mas uma coisa eu tenho vontade de perdoar o meu pai. E eu fui fazendo essa oração, irmãos, no meio da rua, andando no meio da rua, estava indo para o trabalho e conversando com Deus, conversando com o Espírito Santo. Irmãos, quando nós liberamos perdão, e quando nós aceitamos o perdão de Deus, o avivamento acontece, aleluia. Eu fui batizada, irmãos, sozinha, andando no meio da rua. E eu dou glórias ao meu Deus, pelo meu batismo. Mas eu dou mais glórias ao meu Deus, porque aquele sentimento de revolta, de ódio do meu pai, ele foi arrancado de dentro do meu coração, aleluia. Essa foi a maior bênção, irmãos, que eu recebi. O perdão, ele produz avivamento, aleluia. 2 Crônicas 7:14, se o meu povo se arrepender, confessar os seus pecados, eu vou visitar a terra, eu vou purificar a terra. Irmãos, nós fazemos parte disso, nós temos responsabilidade nisso. Nós não podemos, irmãos, conviver com o pecado e com a falta de perdão. Nós temos que confessar, nós temos que aceitar o perdão de Deus, nós temos que liberar perdão, irmãos. Amém? Amém. Glória a Deus. E o quarto e último passo, queridos: desfrutar das alegrias do perdão. Hoje eu sou uma pessoa muito melhor por causa dessa experiência. O meu esposo, Adailton, ele diz de vez em quando: ô vida, é até fácil brigar com você, porque você quando você dá uns esbrega em mim também, né? Não vai, irmãos, não vai muito tempo, não chega aí um dia. Já estou eu fazendo as minhas palhaçadas e está tudo certo. Eu não sou de guardar ressentimento, irmãos, por causa disso, porque o Espírito Santo me ensinou. E as alegrias de desfrutar do perdão, irmãos, está lá no Salmo 32, no verso 11. Alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos, ó justos. Exultai,
vós todos que sois retos de coração. Um coração puro diante de Deus. Desfrutar das alegrias do perdão. Lembra que eu falei que a falta de perdão gera doença? O perdão recebido, o perdão acatado, o perdão vivido, o perdão liberado, irmãos, gera saúde. Amém? Gera saúde. O perdão gera comunhão entre você e o teu Deus. Aleluia! Porque Deus te ama. Só a diaconisa Uda ficou feliz com isso que eu falei. Porque Deus te ama. Amém. Glória a Deus. Deus nos ama. Deus nos ama. E Ele quer ter comunhão conosco. O perdão gera avivamento. Produz saúde mental. Produz saúde mental, irmãos. Tem pessoas que têm problemas emocionais por falta de perdão. Perdoe. Lembre que você também precisa, né? Tenha empatia, se coloque no lugar do outro. Produz saúde física. Lembra aquelas doenças que eu falei? Pode ser que você tenha alguma delas, mas não gerada por falta de perdão, gerada por outra coisa, né? E acima de tudo, queridos, quando nós recebemos perdão, quando nós liberamos perdão, nós temos saúde espiritual. Amém? Saúde espiritual, queridos. E isso é algo que nos é garantido. Por quê? Porque nós somos retos de coração. Aqueles que são retos de coração têm essa garantia de saúde espiritual. Vamos ter dificuldades, alguns problemas? Vamos, irmãos. Mas se nós estivermos saudáveis, mentalmente e espiritualmente, a gente consegue lidar com as coisas. Agora, se nós estamos guardando ressentimentos, guardando amarguras, fica muito mais difícil. Amém? Então, o meu desejo, nesta manhã, em nome de Jesus, é que você libere perdão, primeiro para você mesmo, se você está com algum sentimento de repulsa em relação a algo que você fez. Confesse, peça perdão e libere perdão para você. Não espere a próxima ceia, irmão, Santa Ceia. Se você está com alguma dificuldade com algum irmão, peça perdão hoje. Peça perdão hoje. E assim, não durma no mesmo leito que o teu esposo, que a tua esposa, brigados. Peça perdão. E o pedir perdão, irmãos, não tem nada a ver com a atitude do outro. Tem a ver com a tua atitude. É você que tem que pedir perdão, mesmo que o errado seja o outro. Mesmo que o errado seja o outro. Por quê? Porque o erro do outro produz dificuldade em ti. Então peça perdão. Peçamos perdões. É necessário, irmãos. Cristo não espera nada menos do que isso de cada um de nós. Porque um dia Ele foi para uma cruz. Aleluia. Jesus foi para uma cruz para me perdoar, para te perdoar. Quem somos nós para nos colocarmos acima do Deus encarnado para dizer eu não perdoo? Quem somos nós? Perdoe. Perdoe. Amém?
Eu gostaria de fazer uma oração com a igreja nesse momento. Se coloque em pé, queridos. Se você está com alguma dificuldade de receber perdão, de perdoar, você tem um amigo maravilhoso. O nome dele é Espírito Santo. Conversa com ele no teu íntimo. Conversa com o Espírito Santo agora. Se você tem tanta vergonha do que você fez, que você não quer verbalizar, o Espírito Santo conhece a tua mente. Mas é necessário que você confesse, reconheça, confesse e peça o perdão dele. Vamos orar em nome de Jesus? Oh Deus maravilhoso, Criador de todas as coisas. Tu és o Criador do amor, Tu és o Criador do perdão. Já no Éden, Senhor, quando o primeiro casal pecou, o Senhor perdoou-os, encobriu as vergonhas. Só Tu és poderoso, Senhor, para fazer isso pela gente. Senhor, nós somos fracos, nós somos limitados. Senhor, os nossos sentimentos muitas vezes falam mais alto do que a nossa razão. E a razão disso tudo é muito clara, porque nós somos perdoados pelo sangue de Jesus. O nosso pecado é encoberto pelo sangue de Cristo, aleluia. Então, Senhor, que nós nessa manhã não duvidemos disso, não deixemos, Jesus, de nominar o nosso pecado, de pedirmos perdão a Jesus pelas nossas falhas, porque erramos o alvo, porque transgredimos a Tua lei. Oh Jesus, a igreja precisa de avivamento, Senhor. A igreja precisa de renovo. E hoje o Senhor nos deu essa palavra de que o avivamento ele começa com o perdão de Deus nas nossas vidas. Que o perdão de Deus em nós nos reaproxima dele, nos permite ter comunhão com o divino, com o Deus Trino. Então, ó Deus, visita a Tua igreja, e se necessário for, Senhor, quebranta os nossos corações, quebranta-nos, Espírito Santo, quebranta-nos, Espírito Santo. Em nome de Jesus Cristo nós suplicamos, quebranta a Tua igreja, quebra todo orgulho, quebra, Senhor, quebra, destroça os corações e renova-nos, Senhor, assim como Davi pediu. Renova em nós o espírito reto. Limpa-nos, limpa-nos com isopo, e nós ficaremos brancos, mais alvos do que a neve, Senhor. Purifica a nossa vida, ó Deus. Nós precisamos disso. Os dias são maus, Senhor. O inimigo tem colocado ideias tão errôneas na sociedade, que nós devemos cuidar de nós mesmos, que nós somos superiores, que nós não precisamos nos rebaixar e pedir perdão para ninguém. Mas isso é mentira, isso é falácia do inimigo. A Tua palavra nos diz que nós devemos nos humilhar
que nós devemos clamar, que nós devemos liberar perdão, Senhor, para que sejamos perdoados. Jesus, quando ensinou os discípulos a orar, disse: perdoa-nos, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Que a gente tenha, Senhor, essa grandeza de buscar o teu perdão, mas também de perdoarmos. Continua com esta igreja, continua com estes teus filhos. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.